A graça e a paz, meus amados queridos irmãos e irmãs. Tudo bom com vocês? Vamos para mais um vídeo. Hoje eu venho trazer um vídeo aí da evolução tecnológica e qual o significado que ela vem trazendo nas nossas vidas e, qual a atenção que a gente tem que dar para tudo isso aí, tá bom? Então vamos lá, sem muitas delongas. Só arrumar direitinho aqui, tá? Para não ficar. Deixa eu ver se tá. Vai pegar certinho. Pra não ficar muito. Deixa eu ver. Vai aquecer. Senão fica muito. Vai pegar, né? Acho que assim tá bom. Então vamos lá. Vou continuar trazendo nos próximos vídeos análises sobre a evolução das máquinas e inteligência artificial na nossa sociedade. O assunto é de extrema importância para compreendermos a escatologia apocalíptica e as profecias bíblicas sobre o fim dos tempos. Mesmo o profeta Daniel falou da mistura do ferro e do barro como uma engenharia que é interpretada como transhumanismo. Então vamos parar aqui, irmãos. Então, o que é mistura do ferro com o barro do profeta Daniel? Porque lá no profeta Daniel eu fiz até um estudo aí e gravei um vídeo, só que eu tive que desfazer, vou ter que fazer ele de novo, da estátua de Nabucodonosor, lá do livro de Daniel, né? Para dar a explicação. Depois eu faço o vídeo para vocês disso daí. E se refletir a luz aqui, tá? Porque tem a lâmpada aqui. Depois eu conserto isso, irmãos. Aí espero que não estrague o vídeo, tá? Porque tá dando refletindo aqui. E até agora eu não posso arrumar isso aí. Depois eu vejo se eu consigo arrumar. Deixa eu ver se dá pra consertar aqui. Só que aí vai perder partes aqui, ó. É complicado. Então, a estátua do Nabucodonosor deixa eu ver se dá pra vir mais pra frente. Aí já não pega essa luz, né? Deixa eu ver se eu consigo. Mas ainda tá pegando um pouco, mas tá. Não adianta não. Vai pegar. Aí que acontece? Meus irmãos, lá fala da mistura dos pés da estátua de Nabucodonosor, que é um reino que vai misturar barro com ferro, né? Os mesmos 10 dedos da estátua de Nabucodonosor, eu sei que muitos não entendem disso, tá? Mas só dá para dar um parecer, é o mesmo 10 chifres de Apocalipse que tá na besta lá, é o mesmo, tá? São 10 nações unidas que vão se unir com a ONU para poder, né, para poder trazer o reino do anticristo, né? Aí fala que vai se juntar, parte é barro, parte é ferro. O que significa que parte desse reino é forte e parte é fraco. Tanto tá falando de algumas nações que vão se juntar ali no final dos tempos, né? E tá falando do transhumanismo. O que é um transhumanismo? Transhumanismo é mistura de homem com máquina, ou seja, que você vai ter uma interligação com a internet sem precisar de celular. Quer dizer, quando vier o sistema da marca da besta, né? Que quer implantar no ser humano para poder ter mais praticidade, para você comprar e vender e ser rastreado para não ser sequestrado, né? Para as pessoas, vai ter vários benefícios esse sistema aí, né? E isso daí, a junção de homem com máquina, não só por causa da marca da tal marca da besta, né? Mas a junção, tipo de você interagir naquilo lá que o Mark Zuckerberg fala, como que é? Esqueci o nome daquilo, cara. Que você vai para outra dimensão lá pela internet. Esqueci o nome que chama aquilo lá. Rapaz, surgiu da minha mente agora. Tava agora há pouco na minha mente. Tá me dando branco as coisas, viu? Acho que tem que tomar um. Então, quer dizer, o homem tá ligado com máquina, em todos os aspectos, né? Isso chama transhumanismo, tá? Para quem não sabe.
Vamos lá, vamos dar sequência aqui. Que a imagem da besta iria falar, não imaginávamos que um robô poderia ser Ah, tá. E a uma imagem da realidade besta e não uma... pode ser um holograma feito para inteligência artificial ou um robô. Porque lá em Apocalipse fala assim, ó. E faz que os habitantes da terra, ou seja, os homens, façam uma imagem para a besta. Então os homens vão fazer uma imagem, por isso que Deus chama de besta, viu? O homem vai fazer uma coisa para que vai se autodestruir ele mesmo. Tem coisa que o homem fabrica, que nem, por exemplo, vocês duvidam? Vai me negar que não existe nações que tem bombas nucleares, que tem mísseis nucleares que se ele soltar acaba com meio mundo aí. Então, não é uma coisa para ele se autodestruir, porque ele mata um ao outro, entendeu? E até pode usar contra ele mesmo, né? Não ele, para ele se matar, mas eu tô falando, a própria arma que ele constrói, alguém pode usar contra ele depois. Então, por isso que Deus chama de besta. Então, o ser humano está criando coisa que pode vir a destruir o próprio ser humano. Então, eles fazem uma imagem para a besta que é ou um holograma com a imagem do anticristo ou um robô. E faz que a imagem da besta fale, está em Apocalipse. E faz que a imagem da besta mate todos aqueles que não adorarem a imagem da besta. Então ela vai matar, ela vai falar e vai mandar matar. Entendeu? Por isso que ele está falando aí de imagem da besta. Entendeu? Que tudo está contendo. Por que você acha que essa tecnologia avançada toda? Não é para o nosso bem não, viu? Ela nos ajuda, nos dá praticidade, nos auxilia em muita coisa. Outras elas veio mais para criar mais burocracia ainda, outras ela veio tirar a burocracia, veio dar praticidade. Mas as pessoas amam as coisas do mundo. Então, por isso que fala que a maioria das pessoas vão adorar a besta, não todas da face da terra. Mas tem algumas que vão entregar a vida para Jesus, não vão amar suas próprias vidas, não vão amar este mundo por amor de Yahshua, de nosso Messias, né? E alguns dizem que vai ter perseguição, alguns vão ser torturados, mas não vai negar o nome do Senhor. Outros vão negar porque não vai aguentar esse tempo, não vai aguentar ficar sem comer, né? Porque vai ser proibido, eles vão bloquear os bens de quem não se curvar para o sistema, nem quem não se curvar pelas ideologias dos governantes corruptos, né? Então vai se proibir. Por isso que essas tecnologias, ela é boa agora, nos ajuda agora, mas lá na frente ela vai ser usada para o mal. E as pessoas estão adorando, né? Oh, maravilha, estão se cantando com isso daí. Vai ser fácil seduzir as pessoas. O diabo vai ser. Por isso que fala em Apocalipse que ele é o sedutor do mundo todo. Então ele vai pedir adoração porque ele vai vir como salvador. Ele vai vir com várias soluções para o mundo. Tecnológica, política e religiosa. E aí a pessoa vai falar, esse é o salvador do mundo. Vai adorar o cara. Achar que ele é como se fosse um deus, um messias, sei lá, né? Vamos lá. E até mesmo falar como humano. Como já citado, filmes como O Exterminador do Futuro, que eram apenas uma ficção criada por Hollywood ainda nos anos 90, já começa a se materializar, a ponto de que a própria indústria do cinema passa a ser ameaçada pela tecnologia. Os artistas temem pelo consentimento do uso do seu trabalho. Os atores de Hollywood fizeram até greve, pois sabem que a inteligência artificial, IA, afetará seus empregos. Dublês figurantes e ações de risco serão totalmente substituídos por IA, pois a qualidade de imagem está se tornando surreal. Com o advento da internet precisamente no ano de 1995, com o lançamento do Windows, muita coisa mudou. Já se passaram 30 anos e agora, em pleno avanço da quarta revolução industrial, tudo começa a fazer sentido. Dentro da programação tudo começou na quarta revolução industrial, né? A revolução industrial aconteceu para levar esse tempo que nós estamos hoje. Que as pessoas não... A gente mesmo, até eu, antigamente, a gente estava preocupado em trabalhar, ganhar vida, alimentar nossa família e se divertir nos tempos de folga, né? Mas o importante, a gente tem que levar em conta que a gente precisa estudar para ter conhecimento, para a gente não ser enganado e ir a levar a gente a adorar as coisas desse mundo mais do que a Deus e do que Yahweh, né? Do que o Senhor Jesus e Yahshua, né, o nosso Messias, adorar mais as coisas do mundo, pôr o coração nas coisas do mundo, adorar mais homem, adorar político e adorar até as máquinas. Porque se vocês não sabem, tem robô aí que a China já fez e o Japão, que é robô para substituir um homem ou uma mulher. Tipo, que você pode se casar com uma máquina. Porque
E essa máquina não vai ser só essa figura aqui, ó. Esse robô aqui. Ela vai ter coberta com pele humana, igual o Exterminador do Futuro que ele tá falando aí. Esse filme lá atrás, irmão, vocês têm que entender que não é só uma ficção. Eu achava que era, quando eu não tinha entendimento. Quando eu não estudava, eu achava... Aí depois comecei a ouvir essas coisas, eu falei, teoria da conspiração, que nada. Quando eu vi e comecei a ler a Bíblia e comecei a ver que tudo que se falava lá atrás está se cumprindo hoje, eu falei, pô, a Bíblia é verdadeira. Eu comecei a ver que tudo que estava na Bíblia estava se cumprindo. Então, esse filme chama de 2 nomes, ou de... Caramba, tá fugindo as coisas da minha mente agora. Previsão preventiva, né, que eles avisam antes o que vai acontecer no futuro, ou linguagens subliminares, entendeu? Que tem no filme. Então, quando eu assisto um filme hoje, eu não assisto só para me distrair e ter lazer. Eu assisto para descobrir a mensagem que ele está passando ali. Porque todo filme, ou pro lado do mal ou pro lado do bem, ele passa uma mensagem. Se você souber assistir com atenção, você consegue identificar. Entendeu? Então, todo esse filme aí passou lá atrás, nos anos 80. Aí tá acontecendo hoje. Se a gente falasse, ó, você vai assistir televisão na palma da sua mão nos anos 60, falaria que você é louco. Quantos sábios, quantos homens sábios falaram que esses homens era louco? Aquele lá, Schopenhauer, os outros sábios lá, muitos sábios que falaram de sabedoria, falaram, o cara é biruta, o cara deram o nome de louco pros caras. Mas aí, ó, as coisas que eles falaram aí hoje se cumprindo. Então, é a mesma coisa que a gente fala da palavra, muita gente fala que a gente é louco, é bitolado, é fanático. Aí, ó, aí que a gente é teórico da conspiração, que fica trazendo coisa. E mesmo assim as pessoas vendo, elas estão tão enfeitiçadas por isso, tão alucinadas com a modernidade, que mesmo ela vendo isso aí, a gente falando, ainda vai falar teórico da conspiração. Isso veio para nossa evolução humana, isso veio para nos ajudar. Vai, vocês vão ver só. Vai. Por exemplo, no filme O Homem Bicentenário, cuja data de lançamento foi 17 de dezembro de 1999, veja que uma data bem curiosa, já que invertida é 666, é curioso associar isso dentro do contexto apocalíptico. Com direção de Chris Columbus, o filme é baseado no conto de Isaac Asimov, romance expandido por Robert Silverberg. O filme conta a história de Andrew Martin, Robin Williams, um androide comprado por uma família para ser um simples assistente doméstico. Com o tempo, Andrew desenvolve consciência, criatividade, sentimentos e desejo de ser reconhecido como humano. Ele passa 2 séculos lutando para entender o que significa ser como humano, explorando amor, liberdade e imortalidade, até pedir formalmente para ser reconhecido como homem, aceitando até morrer para isso. Essa evolução da máquina no filme, ficando humanizada, pode nos revelar o resultado do que é chamado aprendizado de máquina. O Homem Bicentenário foi, na época, uma obra de ficção que explorava inteligência artificial, IA e robótica com uma visão quase utópica. Máquinas que não apenas pensam, mas sentem. Hoje, com o avanço da IA generativa e sistemas de linguagem avançadas, revelam que a ficção está se tornando realidade. É interessante que, neste mês de maio de 2025, a Google lançou o Emotion Analyzer, uma IA capaz de identificar e responder emoções humanas em tempo real, baseada em voz, textos e expressões faciais. Isso coloca as máquinas mais perto de entender, ou pelo menos imitar, nuances emocionais humanas. Algo que imitar, porque filme, O Homem as máquinas não podem ter sentimentos humanos, mas ela pode simular uns sentimentos humanos, né? Fazer genuinamente. No último vídeo eu comentei como a Google está avançando em seus projetos de tecnologia. A máquina está ficando cada vez mais humanizada. Eita caramba, desculpa, eu não vi você passando. Desculpa, eu não vi você passando. Olha por onde anda, tá bem? E para de olhar pra mim, seu pré-programado inútil, saco de merda! Você é muito mais humano do que aquela mulher pensa que é. O Emotion Analyzer é um app inovador que entende e responde às emoções do usuário usando o app Google Gemini. Ao analisar o estado emocional atual do usuário com base na entrada dele, o app oferece uma experiência personalizada para melhorar. Eu fiz um vídeo também que eu tinha que cancelar, irmãos, que tinha alguns erros nele, e vou tornar a fazer das bizarrices que a gente está vendo hoje em dia aí. Eu não vou falar disso agora aqui, senão o vídeo vai ficar longo. Uma delas, só vou falar uma delas, esse tal de bebê born aí.
Tá? Então, cara, isso daí é surreal, cara. O ser humano tá ficando biruta. Por quê? E quem tá fazendo isso é os senhores do mundo, tá? Eles estão deixando as pessoas idiotizadas. Não tô falando que tá todo mundo idiota, não, tá? Eu não tô generalizando. Mas o plano desses caras, se você estudar, o plano dele é esses. Dar distração, fazer você fazer, como que se fala a palavra? Não estimular você a colocar o seu cérebro para raciocinar. Por isso que muitos hoje, ó, eu tô falando para vocês que às vezes eu falo aqui com meus parentes, ou principalmente com... Aí eu pergunto coisa para esse jovem que estudou, alguns têm faculdade, outros estudou o ensino normal, assim, né? Fizeram o colegial e tudo. Mas eu pergunto de história, ninguém sabe. Eu pergunto de um monte de coisa, ninguém sabe. Eu que tenho a sexta série sei. Por quê? Porque as pessoas, o sistema aqui no Brasil, ele ensina só o que ele quer para as pessoas. Então, antigamente, no tempo que eu estudava, quando eu estudava, eles davam o ensino de verdade. Entendeu? Agora não. Então, o sistema se corrompeu. Então, o que acontece? Isso já está sendo trabalhado desde muitos anos. Aí, eles querem dar distração para a pessoa, entreter a pessoa, para a pessoa, muitas de nós, eu me incluo no meio, se emburrecer, ficar idiotizado para você não questionar nada e aceitar tudo, né? E você ainda dá volta para os caras continuar roubando, fazendo as tramanhas. Você não estuda sobre política, você não estuda, não que interesse por política, mas a gente que entende da Bíblia, a gente tem que estudar geopolítica, para saber o que está por trás, o que os senhores do mundo querem fazer, para a gente não ser enganado, para a gente não aceitar tudo sem questionar. O servo de Deus tem que ser questionador. Aí nos enganam através da política, da religião, da tecnologia, tudo por um bem maior, né? Por um bem maior, né? Então, e aí com isso ilude as pessoas. Então eles dão distrações, quer dizer, eles não estimulam você. Tem gente que não sabe somar, dividir, de fazer conta de vezes, entendeu? Não sabe nada, você não raciocina, você vai buscar só no Google a resposta, entendeu? Tem algumas coisas que eu também busco no Google, não vou ser aqui hipócrita, mas nem tudo, tem coisa que você precisa botar o cérebro para funcionar, e muita gente não tá fazendo isso, tá fazendo a gente se emburrecer, certo? Às vezes tem pessoas que não estudaram tanto, mas tem mais capacidade de raciocínio do que muitos que estudam faculdade. Por quê? Porque então analfabeto funcional, que é isso que é chamado de analfabetismo funcional. Eu não estudei, fiz um grande erro não ter estudado, sim, eu errei, e sei que eu errei. Hoje eu estudo pela internet, eu não tenho pique para ficar frequentando escola e para aprender coisas que o sistema quer, não informação que é descentralizada. Então na internet eu tenho capacidade de buscar informação descentralizada, entendeu? Se todo mundo tivesse esse interesse, não seria enganado. Meu povo sofre por falta de conhecimento, entendeu? Então, meus irmãos e irmãs, os planos das pessoas é emburrecer e idiotizar. Eu só tô vendo bizarrice aí, principalmente no Brasil. O mundo afora também tem, tá? Mas no Brasil tá... Cara, você tá vendo cada loucura aqui, cada insanidade, que você fala, mano, o que tá acontecendo com esse mundo, cara? Entendeu? Então, porque isso é plano dos senhores do mundo. Eles querem encher as pessoas de prazeres, de distração, para eles fazerem o que quer com o ser humano, e aí vai combinar que o ser humano vai dizer amém para tudo. Então, tudo que o governo, a religião, a tecnologia trazer de novidade, todo mundo vai aceitar sem questionar. O que isso vai trazer para o futuro? O que isso vai me acarretar? Vai me prejudicar? Vai ser bom? Ou você tem que estudar isso para chegar no consenso. Você vai aceitar? Ah, não, modernidade, praticidade, tá bom, então vai aceitar. Aí, ó, por isso, vai deixar as pessoas idiotas para não questionar nada e aceitar tudo. E as pessoas não enxergam isso daí. Não procuram conhecimento das coisas, estudar sobre coisas. Irmão, é lógico que a gente não vai estudar sobre tudo, que não tem tempo. A gente trabalha, tem nossos afazeres de casa, cuidar dos filhos. Mas, ó, estudar sobre finança, sobre alguma coisa relativa à ciência, não para você virar um cientista, mas para você não ser enganado. Você estudar sobre história do Brasil, história do mundo, história da humanidade, estudar sobre a Bíblia, estudar. Quanto mais conhecimento você tiver, tudo que você tiver nesse mundo, dinheiro, casa, propriedade, bens físicos e materiais,
Um dia pode ser enferrujado, um dia pode ser roubado e um dia pode ser até, pasme você, é o que vai acontecer no futuro, tá? Como é que fala a palavra lá? Esqueci o nome da palavra também, caramba. Tá me dando branco, eu não sei por que isso. Deus me ajude, cara. Confiscado de você. O governo vai te confiscar. Entendeu? Então, a única coisa que ninguém pode roubar da gente é o conhecimento. Entendeu? O conhecimento, ele vai ter que matar você. Vai ter que abrir sua mente. Porque, como é que ele vai te roubar? Entendeu? Mas as pessoas não se interessam. Só se interessam pelo supérfluo do mundo. Entre os principais recursos estão a detecção de emoção, os usuários inserem as emoções e o app Google Gemini identifica essas emoções, mensagens personalizadas, com base na emoção, o app envia uma mensagem personalizada para apoiar o usuário e frases inspiradoras. O app oferece uma frase relevante que se encaixe no estado emocional do usuário. Assim como no filme, estamos começando a ver debates éticos sobre qual o limite entre simulação e experiência real, e as que parecem ter emoções têm direitos? O que significa para nós viver ao lado de máquinas, tem direitos hoje? Não apenas executam tarefas, mas também interagem. O bebê boy vai no hospital porque a mãe quer que seja atendida, e aí eu vi um caso que estavam brigando no juiz, e o juiz, já vi cada caso absurdo, brigando por direito do bebê born. E isso não como que ele chama? Meme, sei lá como fala isso aí. Não é piada, não é, entendeu? É caso real que está acontecendo. E outra, eu vou gravar um vídeo, eu vou buscar as bizarrices e as idiotices que estão acontecendo no mundo afora e vou gravar para mostrar para vocês como o ser humano está ficando xarope. Porque e não é culpa do ser humano, é culpa de aspas, porque o ser humano está deixando as coisas acontecer, fazer isso com eles. Porque se o ser humano estudasse e buscasse conhecimento, tem um monte de movimento que os senhores do mundo estão fazendo, irmãos e irmãs, para poder contaminar sua mente, atrasar o seu cérebro e para fazer um monte de coisa. É igual quando foi lá no tempo do bichinho lá, né? Jogar de propósito e falar veio do animal, né? Isso aí é tudo manipulação. Já veio falando isso, ó. Mas todo mundo fala teoria da conspiração, vai. De teoria da conspiração, os seres do mundo enganam todo mundo e daqui a pouco você está se curvando aí para tudo que é coisa que você nem sabe e aceitando coisas que vai acabar com a nossa vida. Papai, olha como são reais. Eu tô só procurando o modelo para casa. Perfeito. Todos os modelos vêm com um pacote caseiro que inclui 3 funções: cozinhar, limpar e cuidar das crianças. Quanto mais aprendem, melhor trabalho. Muitas pessoas que usam o ChatGPT e outros chatbots já estão tratando as máquinas como pessoas reais. Eles dão obrigado, eu te amo e frases bastante emocionais. E agora essas máquinas começarão também a interagir emocionalmente com os seus usuários. É a nossa nova linha. A IA mais sofisticada do planeta. E esse modelo foi especificamente feito para imitar emoções humanas. Não é de admirar, porque até Satanás transfigura em anjo de luz seus ministros e ministros de justiça. Os ministros, o que eles fazem? Eles usam exatamente nas denominações mexer com as emoções da pessoa para ela acreditar que é Deus falando ali. E o GPT, né, que fala, ele já está pregando a Bíblia para pessoas, entendeu? Só que no futuro ele pode distorcer. E outra, no futuro também as escrituras vão ser queimadas, tá? Vai ter isso aí, vão tentar fazer isso aí. Se vão conseguir, não sei, pode ser que consiga. Por isso que é bom a gente guardar a Bíblia na nossa mente, estudar ela, porque daqui ninguém tira, entendeu? Porque não, vai ter uma religião única, tá? No futuro. Isso não está longe não de acontecer, tá? É o futuro bem perto, mas bem perto mesmo, tá? De acontecer. E você não vai ter poder. A censura já começou no YouTube. Às vezes você fala alguma coisa aqui, eles estão derrubando o canal e vídeo de um monte de irmãos aí. E bloqueando um monte de vídeo que a gente fala, dependendo do que fala. Já foram buscar o chinês lá para derrubar e censurar o que se põe no TikTok, tá? Então,
Quem foi buscar o chinês? Quem é que tá de conluio com o chinês? E outra coisa, às vezes a pessoa deixa de ver meu vídeo, pode deixar de ver, meu irmão. Se não quiser ver, não veja. Quando eu critico o sistema religioso aqui, eu não estou criticando a pessoa que frequenta, tá? Eu estou só mostrando para ela que ela está no engano, para ela sair de lá, se ela quiser. Mas eu não estou criticando um indivíduo em particular. Da mesma forma, quando eu critico o sistema político, aí a pessoa vota lá no cidadão, aí eu critico a gestão do cidadão, ele é do outro lá, eu não vou ver mais o vídeo dele porque ele é da direita, eu não sirvo direita e nem esquerda, irmão, eu não voto em ninguém. Para mim são farinha do mesmo saco, com discursos e com ideologias diferentes, mas todos vão para o lado podre, certo? Porque eu já abri os olhos disso há muito tempo. Tem um que é pior que o outro, um que é um pouco pior, menos pior que o outro, tem. Mas no frigir dos ovos, nenhum governo vai ser perfeito nesse mundo. Só o governo de Yeshua, só o do governo de Messias que vai ser perfeito. Então, mas quem é que está apoiando? Não sei se vocês sabem, a China, ela é ditadora, ela é comunista e é ditador. E eles são mais... A China e o Islã e o Japão são os mais avançados em tecnologia avançada. Então, já está trazendo para o Brasil aqui. Lá, você, na China e na Coreia, você é tudo controlado. Você não pode ter Bíblia, você não pode ser cristão, você não pode falar a verdade. Senão, você vai para trabalhos forçados, quebrar pedra, e se você se recusar, você é morto. Lá na China acontece isso, e no Coreia também. Estude isso daí que vocês vão ver se eu estou falando alguma bobagem. Isso daqui vai ser trazido um dia para cá, para os outros países também, não é só para o Brasil não, tá? A China já está comprando partes de lugares aí, ó, e as pessoas nem se acordam, porque não estuda. Vamos lá. Modelo ótimo para cuidar de crianças. Por isso que já se fala em relacionamentos afetivos e até casamento com robôs. Olha, ó, uma citação que é bastante válida é o livro A Era das Máquinas Espirituais, parece de uma mulher. Kurzweil, de 1998, um ano antes do lançamento do filme. Kurzweil previu que chegaríamos ao ponto onde as máquinas não apenas superariam capacidade de cálculo e memória, mas também desenvolveriam qualidades espirituais, como consciência, intenção e talvez até alma. Ele escreveu: quando computadores superarem humanos em inteligência, será apenas uma questão de tempo até que eles afirmem ter sentimentos e objetivos próprios. Ou seja, Kurzweil já falava em 1998 sobre o surgimento de máquinas que não só processam dados, mas têm autoimagem e propósito, exatamente como Andrew no filme O Homem Bicentenário. Hoje vemos startups e gigantes como a Google, OpenAI, Boston Dynamics e Tesla desenvolvendo IAs cada vez mais humanizadas. O emoji. Tesla foi iniciado com Nikola Tesla, né? Depois roubaram lá, fizeram a balbúrdia lá, que eu nem vou falar aqui, né? Isso aí vou entrar no outro assunto. Aí tem o Sam Altman, né? Que é o dono do OpenAI. Tem palavra que eu nem sei falar direito. Tem o Mark Zuckerberg, que é do... como que chama? Ele é dono do Facebook, do WhatsApp, né? E tem o Elon Musk, né? Que é dono da X, da SpaceX, qual que é? Esqueci aquele outro, SpaceX, o X. X é uma plataforma do coisa, né? De redes sociais, mas tem a SpaceX, tem a Neuralink, né? Que ele é dono da Neuralink, que fabrica chips, né? E tem SpaceX e tem o outro lá, que constrói carro autônomo, eu esqueci o nome, né? Então, SpaceX é o que faz foguete, que coisas pra NASA lá e tudo. Então, esses caras mexem com programação, e fora que vai vir, irmãos e irmãs, o computador quântico, né? Que já tá vindo aí. O computador quântico, ele é um computador muito mais avançado que vai controlar tudo. Entendeu? E pra que tudo isso? E por que vocês acham que os poderosos, quem estuda aí, sabe do que eu tô falando, por que os poderosos estão construindo bunkers? Porque eles sabem o que vai acontecer com tudo isso aí. O que pode acontecer, né? Porque para ele é uma previsão que pode, não é que vai, é que pode. Mas vai acontecer, mas para eles é que pode, né? Então eles já estão se preparando para se esconder. Porque se der ruim, os caras, e eles têm dinheiro, né, para construir os bunkers.
Então, porque eles acham que eles vão fugir. Por isso que em Apocalipse está escrito assim, não é à toa que está escrito isso no livro de Apocalipse. Que eles fugiram para os rochedos, para as cavernas, mas caverna ali é os bancos que ele faz debaixo da terra. E falaram, caiam sobre nós os rochedos para nos esconder aqui da face do Cordeiro, que é Yahshua, que é o Messias, né? Porque o dia da ira dele chegou, né? E caiam sobre nós para quem pode suportar o dia da ira, entendeu? Por que tem esse versículo lá em Apocalipse? Está falando desses daí, que eles vão destruir tudo, enganar todo mundo, enganar a sociedade, destruir a terra com as máquinas que eles estão criando, não só com a inteligência artificial, mas com as bombas, destruindo a terra com um monte de coisa aí, com guerras, destruindo a terra, porque lá em Apocalipse fala que Deus vai se vingar daqueles que destroem a terra. E fazendo um monte de barbúrdia aí, depois eles vão se esconder lá. Aí eles não vão fugir, porque a Bíblia fala, quando vier a paz e segurança, virá repetindo a destruição, e de forma nenhuma escaparão. Ele pode se esconder lá, os rochedos vai enterrar todo mundo lá. Se eles são praticantes do mal e não se converter do seu mau caminho, parece que não vão mesmo, porque a ganância, o poder e o dinheiro e a riqueza tá no coração desses caras, entendeu? Eles pensam que vão fugir, vão escapar? Vai escapar. Laser é apenas mais um passo. Imagine quando os sistemas forem capazes não só de ter emoções, mas de criar vínculos emocionais. E aqui eu não estou desejando mal para ninguém, irmãos. Meu intuito é que todo mundo se converta. Venha um arrependimento, que a palavra fala. Só que a gente sabe que nem todo mundo vai aceitar. Nem todo mundo... Porque se converter não é só você falar de boca. Eu sou de Jesus. Vai lá na igreja. Não é nada disso. Converter é você ter transformação de caráter, de mente. Nascer de novo. É você que fazia o mal, não faz mais o mal. Você que roubava, não roube mais. Você que traía, não traia mais. Você que mentia, não mente mais. Não quer dizer que você nunca vai errar, mas que você não vai viver praticando as obras das trevas, a obra do mal. Isso é conversão, isso é transformação, isso é mudança de vida, isso é aceitar o Espírito Santo de Yahshua e de nosso Senhor Yahweh para a transformação da nossa alma, para a salvação da nossa alma. Crer que Ele morreu na cruz para pagar os nossos pecados, entendeu? Que Ele morreu no nosso lugar, porque a ira era para vir para nós, o salário do pecado é a morte, mas Ele se colocou no nosso lugar para receber a ira do Pai, no nosso lugar para mortificar o pecado na cruz, para a gente ter a vida eterna. Só que só vai quem se converter verdadeiramente. Isso diz a palavra, não sou eu, tá? E muitos desses daí a gente sabe que não vão se converter. Não é porque a gente está falando, é porque o próprio Yahshua falou que muitos são do diabo. Ele falou lá para o religioso fariseu: vós sois filhos do diabo. Não foi eu que falei, não sou eu que estou falando. Está escrito no livro de João, no Evangelho de João. Vai lá examinar lá. Companheiros robôs para idosos e crianças, assistentes pessoais que entendem nosso humor, avatares digitais que preservam a memória de entes queridos, a grande pergunta, como no filme, continua sendo: quando as máquinas cruzarem esta linha, nós estaremos prontos para aceitá-las como seres? No Homem Bicentenário, Andrew quer ser humano porque associa humanidade a significado como amor, imperfeição e mortalidade. Mas, ironicamente, os humanos ao seu redor buscam perfeição, juventude e imortalidade. Atributo das máquinas. Esse paradoxo... E isso aí, irmãos, deixa eu ver quanto tá de tempo aqui. Vou deixar rolar mais um pouquinho. Atual. Você precisa me reiniciar manualmente. Tá. Aperte o botão por 7 segundos. Enquanto nós tentamos superar nossos limites biológicos... Isso daí, irmãos, o homem quer buscar... Não é à toa que o Elon Musk, para quem estuda, tá? Porque quando eu falo coisa aqui, a pessoa acha que eu sou louco, que eu sou teórico da conspiração. Eu falo porque eu estudo as coisas. Eu não sou melhor do que ninguém. Tem gente que sabe muito mais do que eu. Aí no YouTube tem canal e fala disso também. Muito mais, com muito mais excelência do que eu. Então, o que acontece, irmãos e irmãs? O Elon Musk já falou de ir para Marte. Por que o Elon Musk quer ir para Marte? Ele quer levar, ele não quer ir sozinho, ele quer levar a humanidade junto com ele. Ele falou, para que ele quer levar a gente para Marte? Por que raio que ele quer ir para Marte? E será que o humano consegue viver lá em Marte? Então,
São perguntas que você tem que questionar. Aí você vai acreditar no homem só porque ele é inteligente, porque ele criou inteligência artificial junto com os outros aí, criou isso que é dono da... Ah, não, acredite no homem, não acredite em Deus, não. Deus não é o soberano. Vai acreditando no homem, vai. Por mais inteligente que ele seja, vai acreditando. Né? Maldito homem que confia em si mesmo e confia em outro homem. Nós somos pecadores, irmãos e irmãs. Nós somos falhos. Por mais inteligente que sejamos, com a inteligência do mundo. Veja, vai ter momento que a inteligência artificial, ou o que o diabo quer, através dela, porque você vê aí, quando você fala de qualquer coisa para alguém, isso daqui, o aparelhinho nosso, ele escuta, isso aqui escuta, e logo aparece a propaganda do que você falou ali. Então, qual que é a intenção do diabo? Qual o único ser da face da terra que a única a única criatura não, criatura somos nós, o único ser vivente, todo poderoso que lê a sua mente? Só é o seu Elohim, só é o Senhor Yahweh, o Senhor Deus todo poderoso, certo? O diabo vai conseguir ler a nossa mente através da tecnologia, e Deus vai permitir para ver quem o ser humano vai adorar. Se o ser humano vai se curvar, vai permitir que o diabo leia a sua mente, entendeu? E isso, e é que nem ele falou, que até a imortalidade eles estão buscando. Lógico que não vai alcançar, porque só Deus pode dar imortalidade, por meio da fé em Yahshua, no nosso Messias, certo? Que ele vai ressuscitar os mortos, como fala na palavra, e aqueles que não morrerem vão ser corpo transformado, com o corpo glorificado, igual o de Yahshua, entendeu? O nosso Messias. Agora, aqueles que tem outros que buscam a eternidade por meio da tecnologia, não vai alcançar, porque Deus não vai permitir. O máximo que Deus vai permitir, se chegar, eu não sei se vai chegar, mas eu creio que vai, viu? Deus vai permitir, mas aí vai vir o fim. É o inimigo ler a mente da pessoa através da tecnologia. Chips, biohacking e etc., estamos criando máquinas que querem ser como nós. Em A Era das Máquinas Espirituais de Kurzweil, fala que haverá uma fusão entre humanos e tecnologia. Computadores terão capacidade emocional real, ou pelo menos indistinguível da emoção humana. Haverá debates filosóficos sobre os direitos das máquinas conscientes. Não vai ser isso aí, ó, que ele tá mostrando. Não vai ser isso aí, ele tá montando uma coisa. O ser humano não vai ter barriga de aço, não é isso não. Mas ele vai ter, por exemplo, ó, vamos supor aqui, ó, para vocês entenderem. Vou deixar correr mais aqui, ó, eu já falo. Peraí, superando a morte biológica, que é o que está tentando muitas vertentes tecnológicas de criar a imortalidade artificial. E dentro desse contexto, o Google Emotion Analyzer pode parecer um simples avanço de interface emocional, mas ele aponta para algo maior. Não estamos apenas ensinando máquinas a lidar com emoções humanas, mas estamos também lentamente treinando humanos a aceitar máquinas como entidades reais e emocionais. Impacto na realidade atual. Chatbots já oferecem suporte emocional. Robôs cuidadores no Japão fazem companhia para idosos. Avatares e deepfakes mantêm viva a presença digital de pessoas falecidas. E agora com o Emotion Analyzer há um salto para interações sensíveis em tempo real. Ou seja, estamos começando a viver aquilo que, em 1999, parecia apenas uma fantasia emocional da ficção científica. E o que está por vir? Segundo Kurzweil, de 2030 a 2045, atingiremos a singularidade tecnológica, momento em que a IA superará a inteligência humana de forma irreversível. Neste contexto, máquinas como Andrew não serão exceção, mas uma norma. O debate será: queremos mantê-las como ferramentas ou reconheceremos elas parceiros existenciais? Como seres humanos poderão lidar com sentimentos genuínos que podem partir eu uso delas agora enquanto Deus permitir, mas aquilo que o homem bicentenário deixou Kurzweil transformou em previsão tecnológica que começa a se transformar em realidade. Hoje dá para usar ser humano não é apenas ter um corpo biológico, vai chegar mas ter consciência, intencionalidade e desejo. Quem vai ter coragem de largar a mão de tudo isso esses atributos ou simulam de forma perfeita, a linha entre o ser e a coisa se apaga. O maior desafio não é tecnológico, é ético, emocional e espiritual. Exato. Mas deixe aqui nos comentários o que você pensa sobre a evolução das máquinas e avanço da IA. E como você acha que isso se encaixa no contexto apocalíptico. Total. Se gostou dessa informação, curta e compartilhe. Vamos parar aqui para mim dar a minha última ressalva aqui, minha última análise. Então, irmãos e irmãs, o que eu penso? Ó,
Imagine só, não vai ser igual ali você ter uma barriga metal, mas pense assim, ó, já viu aqueles que perderam pernas e braços? Então, eles não colocam o braço ou uma perna mecânica? Então, já é o barro com o ferro, já está interligado. Ah, você pode falar, meu irmão, mas é para uma causa nobre, é para pôr uma perna para ele andar, coitadinho. Tudo bem, irmãos, eu entendo tudo isso daí. Eu sei que, em tese, é bom, entendeu? Mas tem uma passagem lá que o Messias fala, Nosso Senhor fala, ele fala assim, ó, se o seu olho te escandalizar, arranque-o e joga fora, porque é melhor você estar no céu sem um olho do que ir com dois pro lago do fogo do inferno. Então, não quer dizer o quê? Não é para você arrancar o seu olho literalmente, é para você, quando você vê que o seu olho vai pecar, lança para o outro lado e lute para que ele não vá buscar o pecado. É isso, se a sua mão pecar, vamos supor, se a sua mão desejar roubar, corte ela, que é melhor você entrar com aleijado de uma mão do que o seu corpo todo ser lançado no fogo do inferno. Foi isso que Yahshua falou, nosso Messias. Ou para alguns, Cristo, né, Jesus? Então, muitas coisas, a tecnologia não é só isso, isso daí está caminhando, é igual, ó. Pense comigo, toda tecnologia avançada, ela nos ajuda agora, nós podemos usar ela para o bem, sim, mas ela vai ser usada sim para o mal, porque é Deus que diz na palavra dele. Os homens vão usar para o mal, para controle e para ditadura, para determinar coisas aos seres humanos que é contrário à palavra de Deus. Então, se você não aceitar, você é um pária da sociedade. Então, você não tem direito de ir e vir, não tem direito de comprar, de comer, não tem direito de nada. Certo? E isso vai acontecer no futuro. Querendo eu ou você ou não, não tem pra onde escapar. Entendeu? Uma coisa um rapaz me falou, ninguém foge do sistema. Você foge quando Deus te livrar. Mas enquanto isso, você vai estar preso, não tem como. Entendeu? Só que você não. Quando surgir todas essas coisas na grande tribulação, ou você vai ter que fazer uma escolha. E às vezes você vai ter que abrir mão e esperar em fé em Deus, para Deus te sustentar, do que se curvar. O que adianta? Vou supor, pense comigo. Se você aceitar o Senhor ou não aceitar, fato é que você pode morrer do mesmo jeito. Melhor morrer e ir para o paraíso, para a presença do Senhor, do que morrer e ir. Ah, não, todo mundo vai para o céu, irmão. Vai acreditando no universalismo. Vai acreditando. Vai. Não é isso que a Bíblia fala. E não sou eu que estou falando, é o que está na. Se você. Tem pessoa que se diz cristão e não acredita na palavra. Então não é cristão. Você me perdoa. O cristão, ou o seguidor de Yahshua, ou o seguidor do Messias, ou de Deus. Para você crer verdadeiramente em Deus, você tem que crer em toda a palavra da verdade. Entendeu? Então você não pode duvidar do que está lá. Se está escrito lá, e eu falo para você comparar, se você duvida, você não vai. Não, então, mas eu não acredito nesse Deus. Esse Deus é genocida, porque Deus permite coisa que ele podia livrar. Então, aí é uma opinião de cada um. Aí eu não posso forçar ninguém. Tá? Aí eu já não tenho mais nem o que dizer. Certo? Mas por desperto eles entenderão. Então, vai chegar um tempo que a gente... Entendeu? Porque isso vai nos dominar, vai ler a nossa mente, as pessoas querem ser Deus, entendeu? Os poderosos querem ser Deus e querem que vocês adorem eles, querem que vocês adorem as máquinas. A máquina não é Deus para me adorar. Na Bíblia é bem claro, não fazer imagem de escultura e nem adorar coisa alguma, a não ser o único e verdadeiro Senhor que nos criou. Vou falar mais o que, né? Então, não precisa você ser só braço de ferro, mecânico. Às vezes uma coisa que é colocada na sua mão, inserida dentro de você e correr na sua corrente sanguínea, aquilo ali, você já está interligado com a tecnologia. E eu não estou falando de nada que foi feito hoje. Isso vai acontecer no futuro, tá? Tudo que é feito hoje de tecnologia é um preparo para preparar a sociedade, para ela aceitar, para quando vier isso daí tudo que eu estou falando, a pessoa aceitar sem questionar. O bichinho me lançaram, foi uma preparação para ver como a sociedade ia se portar, como ela ia pedir ajuda para quem, ela ia acreditar em quem. Da mesma forma, esse aparelho que a gente tem, o celular,
É o que eu já falei no outro vídeo. Você paga com o quê? Com qual mão? Geralmente, com a direita, não é? E você não paga, não tem o chip nele? Então, assim vai ser. Vai deixar de existir o celular daqui a um tempo. O celular, ele te rastreia. Quando vier esse tempo, se você não conseguir se desvencilhar do celular, a pessoa, o governo vai saber onde você está. Não adianta você falar, eu não vou me curvar às ideologias do governo e tá com o celular na mão. Que aí como você vai fugir? Você não vai conseguir fugir, eles vão te rastrear e vai te capturar. E você vai morrer, ou você aceita o sistema, ou você morre torturado, mas morre e não nega o nome do Senhor. Aí você vai ter que escolher, ou você livra do celular, porque se você não conseguir se livrar, quer dizer que o seu coração está nisso. Porque hoje nós podemos utilizar dele, mas lá na frente não. A gente vai ter que se livrar, todos nós, de tudo desse mundo aqui. E quem será que vai conseguir fazer isso? Não estou falando que eu vou conseguir ou não sei. Deus sabe. Eu não sei. Entendeu? Pode ser que eu esteja falando aqui e eu mesmo me perca. Entendeu? Mas eu vou lutar o quanto eu puder para me desvencilhar se eu estiver aqui. Nessa época, porque não está longe, irmãos. Eu ainda estou com 40 e tantos anos. Não está longe dessas coisas. A agenda 2030 está aí. A agenda 2030 está aí. É nessa agenda que vai acontecer as coisas, tá? Hoje nós estamos em 2025, né? Ó, 5 anos. Vai acontecer coisa até lá. E absurdas. E, meu, já tá acontecendo e vai piorar o negócio. Tu quer avisar, amigo, Então, o celular é só para te preparar para quando vier. Ah, vou colocar na sua mão aqui, é prático. Porque vai te rastrear, então vai evitar de sequestro. Vai ter muitas coisas boas que vai te proporcionar. Mas isso vai te levar pro lado do fogo. É o que diz a palavra. Você vai comprar e vender, vai ser prático. Você vai interligar com a internet, com a sua mente, sem precisar de celular. Vai ter várias vantagens, irmãos, isso daí. Várias vantagens que é para a pessoa aceitar mesmo. E ele não pode te obrigar à força, porque a palavra de Deus é bem clara. É igual quando Jó foi tentado. Quem sabe a história de Jó, vai e tira tudo de Jó, só não toca na vida dele. Porque o diabo só pode fazer o que Deus permitir. Tem coisa que Deus está permitindo para testar o ser humano, certo? Para poder ver se você vai amar a Deus por amor, independente de tudo nessa vida, ou se você vai aceitar o mundo e aceitar o que os governos, que as máquinas, que as coisas te põem para você aceitar sem questionar. Aí é uma escolha que todo ser humano vai ter que fazer na face da terra que estiver morando aqui nesse tempo. Entendeu? Então é a mesma coisa. Eles não podem te obrigar. O Satanás não pode te obrigar se você rejeitar. Você tem que aceitar de livre e espontânea vontade. Ele não pode te agarrar e falar assim, eu vou colocar a marca de você. Não. Ele tem que ter o seu aval. Não, mesmo que ele te torture, você pode dizer não. Mas se ele te torturar e você dizer sim, você já deu o aval. Falou, não, pode pôr que eu aceito. Então ele precisa da sua declaração de você se render e falar assim, não, eu quero. Aí você já era. Entendeu? Então esse é o vídeo. Compartilhe, deixa o like que já está grande aqui. Vai dar o sininho de todas. Bem-vindo aos novos inscritos. Se inscreva quem não é inscrito e até o próximo vídeo. Fui!